Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de vibrações mecânicas do canal PET Mecânica UFES. Nessa primeira aula, nós iremos falar um pouco de associação de molas e associação de resistores. Iremos também falar sobre os dois principais métodos para eu achar meu amortecimento equivalente ou minha constante elástica equivalente, que vai ser um método da energia e um método que ele é muito parecido com o método de associação de resistores, que algumas pessoas já viram lá na elétrica, no caso. Mas primeiro, antes da gente falar disso, a gente tem que entender basicamente como funciona um sistema mecânico em vibração, pelo menos, como funciona a vibração. A vibração, em termos mais gerais, é a transformação da energia potencial em energia cinética e a transformação da energia cinética em energia potencial. É muito comum a gente representar o sistema de vibração mais simples de todos uma forma carrinho massa-mola. Forma massa-mola. Geralmente nós representamos esses elementos de energia potencial com uma mola. Mas pode ser qualquer elemento que armazene e depois libere energia potencial graças à deformação. Pode ser uma viga, pode ser um elástico, enfim. Essa vai acabar sendo a representação gráfica da minha mola. E essa aqui é uma representação da minha massa, por exemplo. Essa é a massa que vai fazer que vai se deslocar. Mola não se desloca, mola não tem movimento. Quer dizer, não em análise de sistemas mecânicos em geral. Pois bem, a parte de amortecedor e dissipação de energia, ela entra com uma necessidade de representar a realidade. Porque a gente sabe que se a gente pega e solta um pêndulo, por exemplo, fora da posição zero, que é a posição mais baixa, ele vai oscilar em torno do ângulo, né? Seu ângulo zero, no caso aqui assim. Ele vai oscilar para lá e para cá e vai parar no final, ele vai chegar a zero. E tudo isso devido à dissipação de energia. Mas no caso do meu pêndulo, eu não tenho um amortecedor ligado aqui, eu não tenho um elemento de amortecimento que vai fazer meu pêndulo parar. Vai ser minha própria resistência do ar. Ou seja, o amortecedor ele tem como função dissipar a energia, fazer com que o movimento, uma hora, ele cesse, o que é de fato condizente com a realidade. Geralmente nós representamos um elemento de dissipação de energia como um amortecedor mesmo, comumente, mas ele pode ser várias outras coisas, como a própria dissipação do ar, como eu acabei de dizer. Pois bem, entendida essa primeira parte de sistema mecânico, dessa transformação energia potencial, energia cinética, energia potencial, a presença de dissipação de energia como uma forma importante, nós vamos agora para a associação de molas e amortecedores, que essa associação, entender os métodos e o cálculo para eu achar, por exemplo, amortecimento equivalente é de suma importância, principalmente na hora que nós iremos resolver equação do movimento de sistemas mecânicos um pouco mais complexos. Pois bem, o primeiro método que a gente vai fazer, ele é muito parecido com a associação de resistores. No caso das molas, a associação em série, que é essa associação aqui da esquerda, ela é calculada dessa forma. K equivalente, o K, geralmente nós utilizamos essa K como a constante de elasticidade linear. Essa aqui é a linear. Algumas literaturas utilizam o S como uma constante com a rotação na minha mola, mas também a gente pode apresentar algumas outras incógnitas sem ser o S. Pois bem, a gente calcula
quando estamos em série, a resistência elástica equivalente dessa forma, K1 mais 1 sobre K2. É a soma dos inversos das minhas resistências. Quando eu tenho um paralelo, quando eu tenho uma associação em paralelo, nós temos que o meu K equivalente, ele vai ser simplesmente a soma do meu K1 e do meu K2. Mas como que eu sei que eu tenho uma associação em série ou em paralelo? Muitas vezes, para a gente descobrir se a nossa associação de molas ou amortecedores é em série ou em paralelo, nós precisamos olhar para a deformação que essas molas ou esses amortecedores terão. Caso a deformação após aplicada uma força for igual, por exemplo, a deformação Δ1 for igual à minha deformação Δ2, deformação das molas, no caso, ou dos amortecedores, nós temos uma associação em paralelo. Caso Δ1 for diferente de Δ2, nós teríamos uma associação em série. Contudo, esse macetezinho, que na realidade às vezes não é uma regra, ele tem um problema principalmente em sistemas muito complexos, com muitos com muitas molas, muitos amortecedores, e acaba ficando realmente difícil eu determinar se eles estão em série ou se eles estão em paralelo. E para esse sistema nós acabamos utilizando o método de energia, que ele vai ser mais abordado um pouco mais para frente. Pois bem, entendida essa parte de associação de molas e amortecedores, a gente tem um exercíciozinho aqui, o exercício 1.9. É o exercício 1.9 do RAL, quarta edição. Que é para a gente achar o K equivalente desse sistemazinho. Pois bem, se a gente utilizar aquele macetezinho que eu falei aqui em cima, ou até mesmo de maneira intuitiva, nós sabemos que essas duas molas aqui, elas se encontram em paralelo. Essas duas aqui também. Então vamos calcular o K equivalente delas. Então o K equivalente de 1. Por que 1? Porque é o K equivalente da mola 1 com a mola 1. Ele vai ser K1 mais K1, correto? Vai ser K1 mais K1. Então, de forma direta, que vai ser 2K1. E de forma singular, o K3, o K equivalente 3 é igual a 2K3. E agora, se a gente redesenhar o meu sistemazinho, meu circuitozinho, se você quiser pensar em eletricidade, ele vai ficar com uma cara parecidíssima com essa aqui. Descer mais um pouquinho aqui. Aqui eu tenho o meu K equivalente 1. Aqui é K2. Aqui é K3.
3. 3, 3, né? K equivalente. 3, 3. Pois bem, então o meu K equivalente total, ou só K equivalente no caso, vai ser a equivalência dessa associação aqui em série. E para associação em série, vai ser 1 sobre K equivalente. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre 2K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre 2K3. Correto? Vai ficar 1 sobre K equivalente. É igual se eu tirar o MMC de todo mundo aqui embaixo. Vai ser 4K1, K2, K3. Caso alguém tenha alguma dificuldade nisso, basta multiplicar só esses 3 termos aqui de baixo, em vez de eu tentar achar algum. Pois bem, aqui em cima eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então vai ficar aqui 2K2, K3 mais 4K1, K3 mais 2K1, K2. Opa, vamos ter que descer um pouquinho aqui. Então, o meu K equivalente para esse sistema, ele vai ser 4 vezes K1, K2, K3 dividido por 2K1, K2, K3 mais 4K1, K3 mais 2K1, K2. Se eu quiser simplificar aqui, eu consigo cortar todo mundo por 2. Aqui vai ficar 2. Opa! Vai ficar desse jeito, então, a resposta final, por exemplo. K1, K2, K3 vezes 2, K2, K3, K1, K3, mais 2, K1, K2, K1, K2. Esse aqui vai ser meu coeficiente elástico equivalente desse sistema aqui. Pois bem, aqui a gente consegue observar que mesmo para um sistema simples, um sistema mais fácil, pelo esse método aqui, a resistência equivalente ela é um pouco chatinha. Resistência equivalente não, o amortecimento equivalente, o coeficiente elástico equivalente, ele é um pouco chatinho de sair. A gente tem que mexer com várias frações, somar, ver se está em série, se está em paralelo. E como eu já tinha dito antes, isso pode confundir um pouco, principalmente para sistemas mais complexos. E nesse caso, nós utilizamos o método da conservação de energia. De forma geral, é um método que com a prática ele se torna mais fácil de ser utilizado. Eu acho que de forma até mais direta e com mais segurança você consegue utilizar ele. Que vai ser... Pois bem, vou explicar aqui para vocês. Que vai ser a minha energia potencial, no caso de molas, vai ser o meu K, que vai ser o meu coeficiente, vezes a minha deformação ao quadrado sobre 2.
Esse aqui é minha energia potencial para molas. E para amortecedores eu só vou fazer uma adaptação. Isso aqui é mola. Potencial. Que eu vou colocar o meu C, que é minha constante de amortecimento, vezes a minha deformação, mesma coisa dividido por 2. Eu só vou acabar mudando essa coisa, esse termozinho aqui, mas em linhas gerais o cálculo é parecidíssimo. Isso aqui é amortecedor. Em linhas gerais, esse método da energia, a gente vai dizer que a energia potencial equivalente, ou seja, a energia potencial do meu amortecedor equivalente, nesse caso, vai ser igual à soma das contribuições das energias potenciais de cada amortecedor separadamente. Quando eu resolver esse exercício, eu acho que vai ficar mais claro na cabeça de todo mundo. Pois bem, vou apagar aqui. Vamos considerar que a minha barra teve um deslocamento, ou teve uma força aplicada nela que deslocou ela. Essa aqui era a posição inicial da minha barra, por exemplo. E a gente nota aqui. Oxi, opa. A gente nota, por exemplo, que ocorreu uma deformação nos meus amortecedores. Essa deformação aqui eu posso colocar como Δ1, Δ2, Δ3, e eu tenho um ângulo aqui que a barra fez com a horizontal devido ao deslocamento dela, um ângulozinho aqui, θ. Esse ângulo θ vai ser o mesmo ângulo para todo mundo. E bem, essa vai ser aqui a minha forma do meu sistema, caso ele tenha sido deslocado θ graus para cima ou para baixo, que não vai fazer diferença, porque o cálculo vai ser exatamente o mesmo. Pois bem, como eu havia dito, a minha energia potencial equivalente, ela vai ser a soma da minha energia potencial 1 mais a minha energia potencial 2 mais a minha energia potencial 3. Escrevendo aqui, nós temos que o meu C equivalente vai ser igual à minha deformação ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao meu C1 vezes a minha deformação 1 ao quadrado sobre 2 mais C2, minha deformação 2 ao quadrado sobre 2 e mais C3, minha deformação sobre 2. Como eu já havia dito antes, aqui é o amortecedor equivalente, amortecedor 1, amortecedor 2, assim por diante. Essa deformação aqui, deformação 1, por exemplo, ela vai ser essa altura aqui. Essa deformação vai ser essa altura, porque quando eu levantei a barra, o meu amortecedor ele deslocou essa alturazinha aqui.
essa essa alturazinha aqui, que foi deslocada quando eu desloquei a minha barra. E para calcular ela, a gente sabe que daqui até aqui é L1. Basta a gente utilizar relações trigonométricas que a gente sabe que a minha deformação é igual a L1 que multiplica o seno de θ. A mesma coisa para ΔI, ΔII e ΔIII, aqui é L2 seno θ, que é L3 seno θ. Pois bem, aqui é realmente importante vocês prestarem atenção, porque como a gente quer descobrir o C equivalente, ou seja, um amortecimento equivalente, eu posso considerar que esse θ, que esse deslocamento que eu dei na minha barra, ele é infinitesimal, ou seja, o meu θ ele tende a zero. Ficou feio esse θ aqui, né? Mas o meu θ ele tende para zero. Meu θ tendendo para zero, o meu seno de θ ele vai tender para θ. E o meu cosseno, que no caso nós não temos, de θ, ele vai tender para 1. O que a gente, esse passo a passo aqui, esse artifício que a gente utilizou aqui, que vai nos ajudar a resolver os cálculos, se chama linearização. Pois bem, depois da gente ter calculado meus deltas, ter linearizado uma equação, na realidade o correto é nós linearizarmos a equação apenas no final. Mas como nesse caso não vai ter tanto problema, nós podemos já realizar a linearização agora. Uma equação ela vai ficar com essa cara aqui. C equivalente é igual ao meu... que vai ser igual ao meu C1, que vai multiplicar meu L1. Só que não vai ser L1 seno θ, vai ser L1 L1 θ ao quadrado sobre 2 mais C2 L2 θ ao quadrado sobre 2 mais C3 L3 θ ao quadrado sobre 2. Aqui eu já posso cortar esses dois aqui, tem em todo lado da equação. E agora vamos analisar o θ do meu C equivalente, do meu amortecimento equivalente. Pois bem, ele também vai ser um L vezes o meu seno de θ, porque eu quero colocar o meu amortecimento equivalente em algum lugar dessa barra. Pode ser aqui pode ser o meu C equivalente, pode ser aqui meu C equivalente, aqui meu C equivalente. Eu que vou escolher onde que eu vou colocar o meu amortecimento equivalente. Nesse caso, como que é só um exercício, ele não pediu nenhum ponto específico, eu vou colocar como um L arbitrário, ou seja, vai ser só uma constante. Esse aí meu L, ele pode ser igual a L1, L2, enfim, vai ser arbitrário
a minha posição. Isso aqui ele vai ser igual a L θ, que eu acabei linearizando o meu seno de θ devido ao pequeno deslocamento que eu estou dando na minha barra. Então o meu C equivalente ele vai ser igual a L θ ao quadrado, que é igual a C1 L1 θ quadrado mais C2 L2 θ quadrado mais C3 L3 θ ao quadrado. Como que eu tenho θ em todos os termos da minha equação, posso cortar simplesmente θ aqui e eu já vou passar o L, esse L aqui dividindo por todo mundo. Ou seja, o meu C equivalente ele vai ficar igual a C1, que multiplica L1 sobre L ao quadrado, mais C2 vai multiplicar L2 sobre L quadrado, mais C3 L3 sobre L ao quadrado. Lembrando que esse L aqui ele é arbitrário. Ou seja, ele pode estar em qualquer lugar da minha barra. Caso L seja igual a L1, vai ficar C1 mais C2 L2 sobre L1 ao quadrado e tudo mais. Mas, de forma geral, o meu C equivalente, o meu amortecimento equivalente, ele tem essa cara aqui. Entendido os métodos tanto de associação em série, em paralelo, quanto o método de energia, como eu já tinha dito antes, eles vão ser muito utilizados principalmente na parte de modelagem matemática da equação do movimento. A videoaula de hoje acabou. Caso você tenha gostado, curta, comente e compartilhe. E bons estudos para todos!